Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas. Nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. O livro do profeta Ageu, capítulo 1, nos diz assim no verso de número 2: Assim fala o Senhor dos Exércitos ao povo. O Senhor nosso Deus vai enviar uma mensagem muito dura por meio do profeta Ageu, repreendendo o povo porque eles haviam abandonado a reconstrução do templo. O povo estava indiferente à vida de culto, à vida de relacionamento com Deus. Por 16 anos as obras ficaram paradas, isso porque um decreto do rei Ciro, no ano 536, parou as obras, e então agora, no ano 520, o Senhor vai dar uma ordem para que aquele povo volte a reconstruir. Uma característica do Império Persa, o império que regia o povo naquela época, era a força do seu império e a crueldade do seu exército. Esta crueldade do exército assustou os habitantes de Jerusalém e fizeram com que esses desistissem, se desanimassem em relação à reconstrução do templo. Não à toa, o Senhor, ao se apresentar para esse povo, chamando a atenção deles, se apresenta como sendo ele o Senhor dos exércitos. 14 vezes, neste pequeno livro de 38 versículos, esta palavra, o Senhor dos exércitos, aparece no livro, para mostrar o quanto o Senhor estava interessado em fazer com que aquele povo se atentasse para quem era o Deus que estava ao lado deles, dando a ordem para que o templo fosse reconstruído, para que as obras fossem retomadas. Vocês têm medo do Império Persa, vocês têm medo da força do exército deles, da crueldade deles. Eu, o Senhor, sou o Senhor dos exércitos. Estou acima da Pérsia, estou acima da força do exército persa e posso destruí-los na hora em que eu bem quiser entender, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Aquele que é o Rei dos Reis, acima de toda e qualquer autoridade, é também aquele que tem força acima e superior a de qualquer exército. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são os problemas que estão aí te assustando, te atemorizando? O que tem feito você parar e talvez até mesmo questionar se deve ou não obedecer à ordem do Senhor? Às vezes tememos as consequências que os nossos chefes podem trazer sobre nós, que os políticos podem trazer sobre nós, pensando, se eu fizer aquilo que realmente Deus quer que eu faça, talvez eu tenha problema com a minha família, problema com os meus líderes na empresa, com os meus líderes civis. Mas lembre-se, nossa submissão é primeira a Deus e Ele é o Senhor dos exércitos. Nenhuma outra força pode nos fazer parar de cumprir a vontade do nosso Deus, de obedecer ao nosso Deus, porque ainda que se levantem contra nós forças gigantescas, enormes dos inimigos, nosso Deus é o Senhor dos exércitos e tudo Ele pode vencer. Creia e confie neste Deus e saiba que Ele luta por você. Se você quiser ter mais informações deste belíssimo livro do profeta Ageu, acompanhe a nossa série de exposições deste livro, Avivamento e Serviço, aqui no nosso canal do YouTube ou presencialmente na Igreja Presbiteriana dos IPs. Que Deus te abençoe.